Bom dia, bom dia. Vamos falar hoje sobre alguns salmos que estão aqui no nosso plano de leitura em ordem cronológica. Nós temos 5 salmos para falar hoje: o 25, o 29, o 33, o 36 e o 39. E desses 5 salmos, somente um que não tem a autoria reconhecida como sendo de Davi. Todos os outros são de Davi. São salmos diferentes, são salmos que tem só um deles que é mais conhecido. A maioria não são salmos muito conhecidos. E é até bom nós falarmos deles, porque vai chamar a nossa atenção. Porque são salmos maravilhosos e são salmos que realmente expressam muitas coisas que nós sentimos também agora no nosso tempo atual, nesse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Salmo 25 é o primeiro salmo que nós vamos falar. É um salmo de Davi, e é uma oração, é um rogo, como se fala, né? Davi roga a Deus liberdade, socorro diante dos seus inimigos. E nesse salmo ele demonstra uma fé confiante, uma fé forte em Deus. Ele suplica, ele pede ajuda, ele pede conforto. Os versículos que me chamam a atenção aqui, eu sempre chamo de versículos de ação, que são versículos que nós também devemos praticar. O que me chama a atenção aqui, esses versículos de ação, é o versículo 4 e 5. Quem está com a Bíblia aí, abra a Bíblia, acompanha aí. Olha que versículo bonito, lindo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. É um salmo onde Davi pede socorro, pede liberdade ali dos seus inimigos, mas é um salmo também que ele fala: Senhor, me ensina. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. Dos versículos 1 ao 7, Davi demonstra então ali a confiança dele em Deus. Os versículos 8 ao 11, ele fala desse Deus que é bom, desse Deus que é justo, desse Deus que cuida dos seus, que cuida daqueles que temem a Deus. E dos versículos 12 ao 15, ele fala justamente sobre isso, do homem que teme a Deus, como é que é esse homem que teme a Deus. E por fim, dos versículos 16 ao 22, ele fala então da misericórdia de Deus, e ele pede: Senhor, olha para mim, cuida de mim, tem misericórdia, porque está difícil. O versículo 20, ele fala assim: guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Então, em todo tempo, ele reafirma a fé dele em Deus. E nós sabemos, de acordo com Hebreus 11, o que é fé. Lá no versículo 1, fé é o firme fundamento. Ou fé é a convicção das coisas que nós não vemos. E quando lemos lá, firme fundamento, lembramos que Paulo nos ensina em suas cartas que o fundamento é Jesus. O alicerce é Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de fundamento é Jesus. Então, para nós termos fé, nós precisamos estar firmados em Jesus. Tudo que não está firmado em Jesus não é fé. Nós temos confundindo muito otimismo, pensamento positivo com fé. Tudo que vai me frustrar e vai me abalar e vai me deixar mal, eu posso até chamar de fé. Mas se me deixa assim, não é fé. É pensamento positivo, é confissão. É confissão positiva. Então, por exemplo, meu marido está desempregado e eu fico assim: não, que eu creio, tenho fé que dia 20 de maio desse mês não passa. Esse mês ele vai arrumar um emprego. E aí, acaba o mês e ele não arrumou um emprego. Se isso me deixa mal, se isso me deixa frustrado, se isso me deixa decepcionado, não era fé. Era pensamento positivo, otimismo, confissão positiva, mas não era fé. Porque a fé, ela não é para alcançar promessas.
A fé é para nos manter firmes com Jesus, firmes com Deus. O conceito de fé está lá em Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento. Ou seja, é eu bem fundada, fundamentada, bem alicerçada em Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, eu continuo ali, firme em Jesus. Fé é isso. E aqui nesse Salmo 25, nós vemos então Davi falando sobre essa fé confiante no Senhor. Não importa o que os seus inimigos façam, ele continua ali, confiando em Deus. Ele continua ali firme em Deus. E aí depois do 25, vamos para o Salmo 29. O Salmo 29 é um salmo de Davi também, é um salmo de louvor. É um salmo bem interessante, sabe por quê? É um salmo que nos fala sobre a simplicidade da vida. Provavelmente, este salmo foi escrito durante uma tempestade ou após uma tempestade. E Davi, ele vê Deus, ele vê o trabalhar de Deus, inclusive na tempestade, inclusive nas pequenas coisas do dia a dia. E muitas vezes nós nos envolvemos a tal ponto com grandes problemas, com grandes coisas que estão acontecendo, com essa pandemia, por exemplo, ou com a crise financeira que está assolando o Brasil. Nos envolvemos com isso e deixamos de olhar as pequenas coisas do dia a dia. Como eu sempre falo, Deus já fez a parte dele. Hoje, quando nós acordamos, quando eu acordei, quando você acordou, ele já tinha feito a parte dele. Ele já havia renovado as suas misericórdias para o dia de hoje. A outra parte compete a nós. Inclusive de aprender ou reaprender a olhar as pequenas coisas do dia a dia. Ver Deus agindo nas pequenas coisas. Então, olha só, Salmo 29, o versículo 2 fala sobre a glória e a força do Senhor. Dos versículos 3 ao 9, fala sobre a voz do Senhor, de ouvir essa voz. E os versículos 10 e 11 falam sobre a paz de Deus. Então, olha só, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Por conta desse início do salmo aqui, entende-se que Davi escreveu esse salmo durante uma tempestade ou logo após, baseado nessa tempestade. A voz do Senhor é poderosa, ele fala. A voz do Senhor quebra os cedros. Ele os faz saltar como um bezerro. A voz do Senhor levanta as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Quando nós estamos alicerçados em Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e esperamos de Deus, a voz do Senhor, essa voz poderosa, ela soa para nós como um remédio, como um conforto e nos dá paz. Essa paz que só é possível se estivermos vivendo uma vida com Deus. Essa paz que pode estar ruindo tudo ao nosso redor, pode estar caindo tudo, as coisas podem estar se desfazendo, mas aquele que confia no Senhor continua tranquilo, esperando no seu Senhor. Amém? O versículo de destaque aqui é justamente o 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lembrando que Deus é santo no sentido de perfeição. Então, sempre na Bíblia, quando nós encontrarmos santo, santidade, se referindo a Deus, é perfeição. Deus é perfeito em sua santidade. Quando esse santo se refere a nós, povo de Deus, não tem a ver com perfeição. O termo, tanto em hebraico como em grego, é diferente. Então, o santo para nós é no sentido de separado. Deus pega o seu povo e separa do mundo, tira do pecado, separa do pecado. Então, é separado. Aqui na terra nós não vamos alcançar esse santo perfeito igual Deus. Nós estamos num processo, hoje mais que ontem, amanhã mais do que hoje. E quando nós alcançarmos esse ponto de santidade, aí Deus com certeza
nos recolhe daqui, porque aqui a gente não consegue nem alcançar e nem chegar a esse ponto de santidade, nem perto de Deus. Mas nós precisamos refletir essa santidade de Deus. Ou seja, é algo que Deus compartilhou conosco e nós precisamos cuidar, almejar e buscar santidade. E aí vamos para o Salmo 33. O Salmo 33, desses 5 salmos de hoje, é o salmo mais conhecido, porque é um salmo que fala sobre a nação que teme ao Senhor. Aí quem está assistindo, me diga aí, você acredita que hoje o Brasil é uma nação que teme ao Senhor? Que se enquadra? Está sendo feita muita propaganda disso. O Brasil teme ao Senhor, que o Brasil está na presença do Senhor, principalmente por causa de algumas ações dos governantes, das autoridades. Mas de acordo com a Bíblia, o país hoje não é uma nação que teme ao Senhor. Embora isso seja usado como propaganda de diversas formas, tanto por autoridades governamentais, como por igrejas, placas denominacionais, grupos, comunidades, mas o Brasil não é uma nação que teme o Senhor hoje. Eu gostaria muito de dizer que eu moro no país que teme o Senhor, mas não é. Infelizmente, não se enquadra aqui. Vamos lá. Salmo 33, a alegria do crente em Deus. Esse crente é aquele que crê em Deus. É um salmo, desses 5 que nós estamos falando hoje, é o único que não tem autoria reconhecida, então é de autoria anônima e fala dessa alegria do crente em contemplar as obras de Deus. E aí fala aqui, feliz a nação que teme ao Senhor. A nação hoje que se aproxima mais de temer ao Senhor, com certeza é Israel. Mesmo assim, dentro da nação de Israel hoje está crescente o percentual de judeus, de israelitas que não acreditam em Deus. Pois é, judeu, ateu, né? Israelita, ateu. Mas tudo isso é sinal de que nós estamos nos últimos dias, antevendo já pela fé a volta de Jesus. Então, esse feliz a nação que teme o Senhor, aqui com certeza se refere a Israel, mas nós temos hoje, nós não, né? Israel tem hoje um percentual alto de israelitas ateus, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam mais no Messias, eles não esperam o Messias, eles não praticam nada do judaísmo, e eles são considerados judeus ou israelitas, que é o mais correto para eles hoje, simplesmente porque eles nasceram na nação de Israel, ou são filhos de israelitas e nasceram em outras partes do mundo, mas eles não acreditam mais em Deus. E isso é muito triste, penso que seja mais triste até do que o nosso Brasil que não teme ao Senhor. Então nesse Salmo 33, vamos nos ater aqui, Salmo 33, eu chamo a atenção para o versículo 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então a pergunta é, nós nos alegramos em ver as obras de Deus? Nós influenciamos outros para que temam a Deus e para que adorem a Deus, para que aprendam a ver as obras de Deus? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, Deus está contente também com a nossa postura, com o nosso comportamento? Será que se hoje nós chegássemos diante de Deus, sabemos que estamos diante de Deus em todo o tempo, claro, Deus está aqui conosco, está aí com você, mas quando eu falo de chegarmos diante de Deus, é sairmos dessa terra e chegarmos na eternidade, e chegarmos ali diante de Deus, prestar contas do que nós estamos fazendo. Será que nós nos encaixamos neste Salmo 33? Será que o nosso coração se alegra em Deus porque nós temos confiado nele e somente nele? É um salmo de alegria. É o salmo que fala sobre a alegria do crente em Deus. O júbilo, olha na sua Bíblia aí no Salmo 33. Todos os lugares onde estiver escrito júbilo aí no salmo,
é essa alegria que enche a alma. Júbilo é a alegria que enche a alma. Nós temos sentido essa alegria? Ou nós estamos nos deixando tomar conta por esse sentimento que está no mundo de medo, de desespero, de tristeza? Eu sei que não é fácil. Né? Todo mundo passando por luto, por dificuldades, por apertos. Mas aquele que confia no Senhor tem seus sentimentos debaixo ali do altar. Coloca suas tristezas, suas preocupações aos pés de Jesus. E a Bíblia fala assim, que a nossa alegria vem do Senhor e não das coisas desse mundo. Então, onde nós temos fixado os nossos olhos, onde nós temos colocado os nossos olhos? Nós conseguimos regozijar no Senhor? Olha o versículo 3, cantar-lhe um cântico novo. Esse cântico novo fala de renovação, de todo dia ter algo novo para adorar, engrandecer, para louvar a Deus. Nós estamos conseguindo fazer isso? Ou estamos só no que eu chamo, né, aquele batidão, todo dia a mesma coisa, porque entramos numa grande rotina e estamos nos deixando influenciar pelas coisas desse mundo. Tanto pelas coisas materiais, como também pelos sentimentos, por esse clima pesado que está em todo lugar. Porque está um clima muito pesado em praticamente todos os lugares. E se nós não cuidarmos, esse clima pesado entra na nossa casa também. É só entrar uma doença, uma dificuldade, um desemprego, um aperto, uma crise, que esse clima pesado entra. Como servos de Deus, o que nós temos feito? Ou como nós estamos reagindo? Ontem eu falei bastante sobre reação. Assista a live de ontem se você não assistiu. Quanto e como que nós temos reagido? Isso é importante. Aqui Davi nos mostra alegria nas coisas, alegria em contemplar as obras de Deus, alegria em ver as obras de Deus. Alegria em ver que Deus está cuidando de nós. Olha o versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. É Ele que forma o coração, que contempla todas as suas obras. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está cuidando de nós. Eu li o versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Se nós tememos a Deus, os olhos dele estão sobre nós. E ele está cuidando de nós. Deus cuida de nós, nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos realmente entender que isso é verdade, que isso é real. Vamos para o Salmo 36. O Salmo 36 também é um salmo de Davi. Está falando então de nós nos escondermos em Deus. O nosso refúgio é Deus. Quando é que nós precisamos de um refúgio? Salmos usa muito essas expressões, Davi usa muito. Refúgio e fortaleza, porque ele passou por essa situação. Refúgio quando ele estava se escondendo de Saul. Fortaleza já ali como rei. Então o refúgio é realmente um lugar para se esconder. Quando estamos correndo risco, quando a nossa vida está em jogo, nós vamos para um refúgio. Nós vamos nos esconder. E a Bíblia fala, o salmista fala que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Então, para onde nós estamos indo quando as coisas acontecem, quando nós precisamos nos esconder? Muitos correm para a casa da mãe, muitos correm para o gabinete do pastor. Não está errado ir para a casa da mãe, nem para o pastor, nem para a amiga, nem casa da vizinha. Tudo bem, a gente também precisa desse apoio humano. Mas o nosso primeiro refúgio precisa ser Deus. O nosso primeiro lugar que nós devemos correr é o nosso quarto. Fechar a porta ali em secreto e nos derramar diante de Deus. Esse é o refúgio. Deus é o nosso refúgio para onde nós estamos indo. Deus salva os retos. E aqui, nesse Salmo 36, o que chama a minha atenção, versículo 6, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas
os homens e os animais. E aí, esse ação é no sentido de eu estou confiando e eu estou me refugiando nesse Deus justo, nesse Deus que é como as grandes montanhas, ou seja, eu posso ir ali e me esconder. Os juízos, Deus cuida, é Ele quem faz os juízos, é Deus quem conserva os homens. Eu estou confiando nesse Deus todo-poderoso. Eu gosto muito de fazer perguntas sobre a Bíblia, porque nós trazemos mais para perto de nós, para a nossa realidade. Quando nós nos perguntamos, conseguimos refletir, conseguimos avaliar, e aí a palavra de Deus entra na nossa mente e faz morada. E quando ela faz morada, aí sim a transformação acontece, as mudanças acontecem. E por fim, o último salmo, estamos acabando já, Salmo 39, também um salmo de Davi. E um salmo muito sério. Eu tenho falado, eu não gosto da palavra, mas é uma palavra que melhor exprime o que eu tenho sugerido de fazermos, que é o jejum de opiniões. E esse Salmo 39 ele nos traz isso, o cuidado com o que nós falamos, cuidado com as nossas palavras. A vida passa muito rápido, então precisamos redobrar esse cuidado. O jejum de opinião é assim, eu não preciso dar opinião em todos os lugares, em todos os posts, em todas as coisas. E aí eu não estou falando de comentar que eu gostei, que eu não gostei, que me fez bem, que me fez bem, não. Mas é de ficar nessas coisas de dar opinião que começa a ficar atrito, criar dificuldade, esse tipo de coisa. Que a gente sabe que nem vai conseguir convencer o outro do contrário e só vai perder tempo ali. É esse tipo de opinião que eu falo. Eu não preciso dar opinião onde eu não fui chamada ou onde eu não sei das coisas. As pessoas muitas vezes elas me pedem opinião, mandam mensagem, mandam print, tela, né, print das telas com mensagens. O que você acha sobre isso? E eu sempre falo, é só o que eu estou vendo aqui. Não dá para ver a sua versão, não dá para ver a versão do outro. Não estou envolvida, eu não tenho o que falar. E a Bíblia nos ensina isso lá em Filipenses 2. Nos esvaziar de nós mesmos. A nossa opinião deve ser a palavra de Deus. O que nós temos que falar sobre algo, sobre alguém, se a gente não conhece, se a gente não está envolvido, é nada. É orar e pronto. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós devemos falar sobre o que está aqui. Não deve ter minha opinião, deve ter o que a palavra de Deus nos ensina. É duro isso. É duro isso e não é fácil abrir mão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha, de falar a nossa opinião. Mexe muito com a gente. Em algumas pessoas mais, outras menos. Claro, de acordo com a personalidade, de acordo com o temperamento de cada um. Mas não é fácil. E esse Salmo 39, então, ele fala sobre isso. Olha o versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Ou seja, não errar com a minha língua. Versículo 1. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Enfriarei é colocar um freio. É realmente fechar a boca. Então, aqui nesse Salmo 39, dos versículos 1 ao 3, nós vemos então Davi falando sobre o cuidado com as palavras, o cuidado com a boca, o cuidado com não pecar por palavras. Não pecar. Com o silêncio fiquei como mudo. Ele escreve aqui. Incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo. Então, ou seja, ele se segurou até onde deu. E aí sim, depois ele falou. Ou seja, enquanto eu meditava, deu tempo dele pensar. Deu tempo dele meditar naquilo que ele ia falar. Aí ele falou. Versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. E aí dos versículos 4 até os 6, ele vai falar dessa fragilidade do ser humano. Que a vida é como um sopro, passa muito rápido. E nós devemos, que o salmista ensina aqui, aprender a usar nosso tempo, aprender a usar esse tempo que Deus nos deu, aprender a viver muito bem o nosso tempo aqui na Terra. Porque a vida realmente passa muito rápido.
Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Em algumas versões, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, esse versículo 5 que eu li, aqui do Salmo 39, ele vai falar sopro ao invés de vaidade. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, para ver qual que está falando. Senão um dia desses aí você vai lendo, vai lembrar o que o salmista está se referindo. E a gente já falou aqui, então vamos dar uma olhadinha, né? Versículo 5. Algumas falam, né? Loucura ao invés de vaidade. Vamos ver o que é essa que está aqui na minha frente. É totalmente vaidade. As 3 versões que estão aqui, minhas, que eu estou usando hoje, falam vaidade. Então, esse cuidado de nós não acharmos, não nos tornarmos autocentrados demais, a ponto de achar que somos tão especiais, que podemos falar o que queremos, que podemos agir de qualquer forma, agir como achamos que temos que agir. Não. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que cuidar sim do que falamos, cuidar sim do que agimos, como agimos. Pura vaidade é. As que eu tenho aqui, nesse momento aqui, está escrito pura vaidade. Mas é nesse sentido de não se autocentrar demais, não se achar, não ficar muito autocentrado ao ponto de achar que é especial no sentido de agir de qualquer jeito. De agir de qualquer jeito. Porque somos especiais. Deus nos adotou, somos filhos amados do Pai. Mas esse especial que a Bíblia nos coloca não é no sentido de poder fazer o que a gente quer. É justamente o contrário. Lá em João 1,12, nós temos o direito, o poder de sermos chamados filhos de Deus. E temos esse direito, podemos usar isso, é um poder que Deus nos dá. Mas nós não podemos esquecer que junto com esse direito, com esse poder, nós temos um dever. Se eu sou chamada, se eu tenho poder, o direito de ser chamada filha de Deus, eu tenho o dever de viver como uma filha de Deus. E a filha de Deus cuida do próximo, serve ao próximo sem querer ser servido. A filha de Deus ama o próximo como ama a si mesmo. Então nós temos um direito, mas nós temos um dever. Somos chamados de filhos de Deus, é direito nosso. Filha amada do Pai. Mas nós também temos um dever de zelar pelo nome de Deus, de zelar por esse direito que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Aqui nessa outra versão que eu tenho, o versículo 5, o que é a minha vida aos seus olhos, tem apenas alguns momentos de duração. A minha vida é como nada diante do Senhor. Na verdade, o homem não passa de um sopro. Então, olha só esse versículo 5. A minha vida é como nada diante de Deus. Não passa de um sopro. E é exatamente assim que é a nossa vida. Aí já deu horário, vamos nos encaminhando então para encerrar. Leia esse Salmo 39 depois, medita nele hoje e veja. Do versículo 1 a 3, Davi fala sobre não pecar em palavras. Do 4 ao 6, a fragilidade humana, que é o que eu estava lendo. Do 7 ao 11, a vida é como um sopro, passa muito rápido. E por fim, os versículos 12 e 13, onde ele pede para Deus ouvir a oração dele, se inclinar sobre ele e atender ali as suas lágrimas, a sua súplica. E nós vimos no comentário de ontem que Deus fala para Davi: eu estive com você em todo o tempo. Onde você foi, eu fui junto. Então, mesmo aqui, Davi se sentindo ali sozinho, falando: Senhor, me escuta, me ouve, me atende. Depois Deus fala para Davi: eu fui com você em todos os lugares. Onde você colocou o seu pé, eu estava com você. Então, mesmo nós, quando estamos nos sentindo sozinhos, quando estamos nos sentindo largados, esquecidos, precisamos lembrar que assim como Deus falou para Davi, Deus fala conosco através da sua palavra. E nós não estamos sozinhos, embora possamos nos sentir sozinhos. Deus não abandona seus filhos. Amém? Fique com essa palavra hoje, nesse sábado. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona seus filhos. Isso é importante. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo.
de muito confinamento, de muito isolamento. Muitas vezes achamos que ninguém nos entende, que ninguém está olhando por nós, que estamos esquecidos. E pode ser que algumas pessoas tenham esquecido da gente mesmo. Principalmente quando não estão precisando, já que é comum as pessoas procurarem quando estão precisando. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus. Amém? Deus abençoe.